Com muita alegria nós queremos parabenizar os meninos aí da mídia, e só reforçando, quem gosta de computador, câmera, essas coisas todas da mídia, procure os dois. Os nossos cultos estão sendo filmados agora, e eles também vão falar para vocês como é que vocês vão colocar aí para assistir em casa, que isso aí não é meu departamento, tá? Eu queria, antes de começarmos a pregar, antes mesmo de darmos as boas-vindas aos nossos visitantes, eu queria perguntar se você já procurou a Vera, o Reinaldo, para fazer dar o seu nome, que vai participar do jantar, que vai ser no dia 18, viu, Vitor? Sábado, dia 18, não é dia 16 não. Quem vier dia 16 vai ficar na porta da igreja aqui. Tá bom? Gil, no fim a gente passa a régua. No fim do culto. No final do culto? Aí a gente dá alguns detalhezinhos. Amém. No final o Reinaldo vai passar para vocês então. Amém. Queridos, há 4 semanas nós estamos falando sobre família. E na primeira semana eu falei sobre para onde você está conduzindo a sua casa, a sua família. Na segunda semana eu falei sobre onde a sua família pode chegar. Na terceira semana nós falamos sobre o maior sucesso de uma família apresentado na Bíblia. A família mais vitoriosa da Bíblia. Se você não veio, procure depois os CDs com o nosso irmão Almiro, ou dê o seu nome para a gente estar reproduzindo eles. Será que alguém pode reverter o quadro de uma crise? Será que você pode sair de uma situação muito difícil no seu casamento e mudar o quadro? Será que há possibilidades para isso? Quando os primeiros planos de um casamento fracassam, isso não significa que Deus saiu do seu casamento. Não significa que Ele te abandonou. Deus pode fazer muitas coisas na vida de um casal que se dispõe nas mãos dele. Eu quero te perguntar, será que na crise que você vive, ou talvez ela venha algum dia, você vai desistir? Você vai entregar os pontos? Vai falar assim, chega, o meu casamento está falido. Nós vimos na semana passada o exemplo de Raabe, uma prostituta, e o que Deus fez com a vida dela. Como Deus transformou a casa de Raabe, que não desistiu mesmo sabendo da ameaça que tinha sobre o seu país. Todo o país seria devastado. E ela não desistiu. Como é com a sua casa? O que você tem contabilizado na sua vida conjugal? Na sua vida como pai, como mãe? Só fracassos? Está meio a meio? A luta está um pouco desigual? Como está a sua casa? Diante desses quadros, nós vamos apresentar hoje uma família que os seus planos fracassaram. E essa família tinha tudo
para acabar como acabam muitas famílias e muitos casamentos e muitos lares. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo de número 1, verso de número 16. Os textos estão aí, viu, meu irmão? Ruth, capítulo 1, verso 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Fecha os seus olhos. Vamos orar. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. E não há lugar melhor no mundo do que esse aqui, do que estarmos na tua presença. Temos a consciência de que o teu Espírito Santo está falando conosco, com a nossa casa, com a nossa família, com a igreja do Senhor. Ó Deus, abra os nossos ouvidos, o nosso coração, e que sejamos sensíveis à tua voz nessa noite e dispostos à mudança, a aceitarmos a proposta do Senhor para a nossa vida nessa noite, papai. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, esse texto é um dos textos mais usados para casamento. Quase que 70% dos casamentos que você vai, os pastores usam esse texto para fazer referência a casamento. Ele foi escrito provavelmente no apogeu do reinado do rei Davi e relata uma história ocorrida 2 gerações antes do rei Davi. Aliás, o rei Davi é descendente dessa família da qual vamos falar. Essa família viveu no período dos juízes, quando a teocracia, o governo de Deus, estava sobre todo o povo. E relata a história de uma família de imigrantes que, fugindo da fome que estava ocorrendo em Belém, foi parar nas regiões de Moabe. Foi buscar outras terras para saciar a própria fome. Saíram da cidade de Jesus, de Belém e Efrata, saíram da casa do pão, porque na casa do pão não tinha pão. Eles não podiam saciar a própria fome. Vamos conhecer nessa noite o estado de alma, as atitudes de alguns personagens de todo o livro de Ruth. Nessa noite nós vamos conhecer um pouco daquilo que pode ser talvez a minha história, a sua história. Pode ter muita semelhança com o que você vive ou com o que você esteja vivendo nesses últimos dias. O primeiro personagem é o de Elimeleque, o chefe daquela família. Pela leitura de todo o livro, nós entendemos que aquele homem tinha sido um homem de posses, que tinha terra, que tinha empregados, que tinha servos, e que era um homem lutador, com as características de alguém que era capaz de conduzir os seus próprios negócios. Mas era um homem que também, na hora da necessidade, teve a coragem de deixar para trás os seus familiares, as suas terras, para prover sustento para a sua família. Esse personagem talvez se identifique com você. Talvez você não tenha deixado terra,
mas tenha vindo para cá para tentar um futuro melhor, alguma coisa para a sua família. Talvez você seja muito jovem e diga assim: não, eu não tenho nada a perder, eu vou arriscar o nada que eu tenho em outra terra. Esse homem era pai de 2 filhos, e esses 2 filhos, lá na terra estrangeira, eles se casaram, assumiram famílias também. Elimeleque criou os filhos até que eles se casassem. Um homem que, diante das dificuldades, cumpriu o seu papel de pai. Educou seus filhos, os levou ao altar. Mas esses meninos morreram. A outra personagem é a da mulher desse homem, Noemi. E talvez você fale assim: essa mulher se parece com a minha esposa. Noemi, ela era uma mulher marcada pela dor de perder o esposo, perder os 2 filhos simultaneamente. E ela, a sua alma começou a se perturbar. Capítulo 1, verso 20 diz que ela estava completamente perturbada. Existem algumas mulheres que, quando a situação aperta, elas perdem a percepção da presença de Deus. E Noemi perdeu essa percepção. Ela, mesmo sendo um modelo para Ruth, ela começou a questionar a Deus, a sua alma se perturbava muito. Ela pensava que o seu plano de imigrante havia fracassado. Verso 21, coloque aí. Verso 21, verso seguinte, irmão. É isso mesmo. Bote aí. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez retornar. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor testemunhou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? A sua situação era de pena, era de dó. Eu imagino o lamento daquela mulher durante os dias difíceis, após a morte do esposo e após a morte dos filhos. Uma tragédia. Será que existiria opções, soluções? Será que essa família poderia se reerguer de novo? Noemi velha, numa situação calamitante. Será que ela conseguiria se alegrar de novo? Eu conheço um número grande de famílias aqui que viveram aqui nessa terra. Pessoas que vieram com sonhos para cá e voltaram sem nada para o Brasil. Conheço pessoas que voltaram, conheci pessoas que voltaram para o Brasil com muita coisa e morreram de acidente de carro. Vidas que se perderam, sonhos que se foram, como se Noemi. Imagine os planos de Elimeleque e Noemi quando saíram da casa do pão e foram para as regiões de Moab. Certamente um olhava para o outro, os filhos pequenos, e animavam dizendo: vai dar certo, nós vamos vencer, nós vamos ser prósperos. E alguma coisa aconteceu que não deu certo. Talvez você já tenha passado fases assim na sua vida. Ou os recém-casados, os novatos.
Eu quero que vocês saibam que, se porventura vier uma situação parecida ou semelhante, não desista, não desanime, não entre em depressão, não se esconda dentro de você mesmo, como Noemi fez, abatida. Quando ela estava na sua penúria, ela disse para as noras: voltem para a casa do pai. A minha vida está uma desgraça. Para que vocês me seguiriam? Para passar fome comigo? Vocês são jovens, podem se casar de novo. Voltem para a casa do pai. Uma das noras, órfã, disse: está certo. Ela não fez nada de errado, órfã. Voltou para a casa do pai. Mas Ruth disse: não, eu te seguirei. Onde tu fores, irei eu. Noemi havia impresso no coração de Ruth alguma coisa que ninguém pode tirar. E Ruth percebeu que o Deus de Noemi era com eles, era com a família. Ela disse: o teu Deus será o meu Deus. E entra então o terceiro personagem da história. Eles voltaram para Belém e lá encontraram-se com Boaz, o resgatador. Esse é o terceiro personagem. Alguém sabe quem era Boaz aqui? Sabe quem era Boaz? Filho de Raabe e de Salmão. Parece que aquele mundo era pequeno. Raabe, uma estrangeira, uma prostituta, que Deus fez com que se unisse com Salmão. Eu não vou pregar a mensagem do domingo passado, mas é interessante que esse homem, ele se tornou um revelador, uma fonte de bênção na vida da família de Elimeleque. Ele tinha uma visão clara de si mesmo e acerca de Deus. Ele era um homem íntegro e respeitador. E aí eu começo a me perguntar, vejo a transformação de Raabe pela influência de Salmão, seu marido. Eles conseguiram criar um homem como Raabe, como Boaz. Uma prostituta, uma ex-prostituta, conseguiu imprimir um caráter de um verdadeiro homem na vida de Boaz. Depois da festa da colheita, Boaz foi dormir. E Noemi armou uma estratégia com Ruth e disse: vai lá e se deite nos pés de Boaz, porque ele é o resgatador. E aí ele já vai estar meio embriagado, porque era a festa da colheita. Diz a Bíblia que ele já tinha tomado uns goles. Está escrito lá que ele estava meio alterado. E ele deitou-se. Ela puxou a capa dele e ficou ali nos pés. Quando ele acordou, ele viu Noemi e ele não quis envergonhá-la. O verso 14 diz que ele a despediu sem que ninguém visse. E ela teve um diálogo com ele e disse: você é o meu resgatador. Ele falou: não, não sou eu. Há um outro resgatador primeiro. Eu vou conversar com ele. Ele já tinha se afeiçoado com Ruth.
se tornou generoso, ele colocou farinha, deu liberdade para que ela pudesse fazer a colheita atrás daqueles que vinham colhendo. Ele cuidou da sogra. Era um homem muito generoso. O texto do verso 12, do capítulo 3, verso 12 e 13, diz que ele era um homem justo, que ele poderia ter usado daquele momento para ter relações com Ruth, mas ele não fazia nada sem a bênção dos sacerdotes da cidade. Falou: não, eu vou encontrar com o resgatador. Se ele não quiser ficar com as terras de Elimeleque, eu ficarei. O verso 12 do capítulo 3 diz que aquele homem não era aproveitador. Muito pelo contrário, ele era um protetor. Capítulo 2, verso 8, 9 e 22, diz que aqueles homens do mato, aqueles homens da colheita poderiam abusar de Ruth. E ele então protegeu a Ruth. Agora vejam só, qual a índole daquele homem? Se ele fosse criado nos princípios de Raabe antes de ter se casado com Salmão, o que ele seria? Um pervertido. Irmãos, o Senhor muda qualquer família. O Senhor mudou Raabe de tal forma que ela foi capaz de criar um homem íntegro. Um homem que não se aproveitou de uma situação qualquer. Eu quero falar para os rapazes aqui que se aproveitam das moças que estão dando sopa por aí. Moças frágeis. Preste atenção. Deixa Deus forjar dentro do seu coração um caráter de Boaz. De homem que olha para uma mulher e não vê o sexo dela. Mas trabalha com honra na vida dela. Preste atenção. Porque um dia vocês serão pais, jovens. E terão que lidar com essas situações. E terão que trabalhar com isso. E os pais, aqui, forgem nos filhos o caráter de Boaz. Que mesmo tendo a oportunidade nas mãos, Ruth se deitou aos pés dele e disse assim: me dê cobertura, me possua como mulher. Disse não. E ele era completamente apaixonado por Ruth. Tinha tudo, a faca e o queijo na mão. Veja o verso 18 do capítulo 3. Vamos ler. Ele estava de cara caída. Cheia a partir, porém vazio, o Senhor me fez tornar. Capítulo 3, verso 3, 18. Então disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não tiver concluído hoje esse negócio. Quando Ruth chegou em casa, contou para Noemi o que havia acontecido ali na festa da colheita. Aí Noemi olhou para ela e falou: fica tranquila, esse homem não vai dormir enquanto não encontrar com o resgatador. Falou e resolveu o negócio. Sabe o que o resgatador disse? O texto diz assim que
Quando Boaz chamou o resgatador, disse para ele: ó, você tem que comprar as terras que era de Elimeleque. Ele disse: eu compro. Aí Boaz falou assim: junto com as terras, você tem que se casar com Ruth e levar a sogra junto. Sabe o que disse o resgatador? A índole da família dele era boa também. Ele falou: não posso. A minha esposa não vai permitir isso. Está escrito. A minha família não vai permitir. Ele não sossegou, porque ele estava apaixonado. Diga comigo: Senhor, me ensine a ensinar os meus filhos a ter um caráter semelhante de Boaz, generoso, íntegro, justo. Mas a última personagem não poderia ser outro, é Ruth. Ruth tem que estar dentro da nossa casa todos os dias. Ela fez uma escolha que pouca gente faria. Ela tornou-se imigrante por opção e compaixão. Elimeleque e Noemi se tornaram imigrantes por causa da fome. Ruth se tornou imigrante por opção, por convicção. Eu te seguirei. Eu irei onde tu fores. O verso 11 e 12 mostra que ela vivia os propósitos de Deus firmemente. Eu gosto do capítulo 2, versos 11 e 12, que diz assim: está aí? Eu leio, pode deixar. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus dos exércitos, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Olha o que Boaz diz. Ele diz assim para Ruth: eu sei quem você é. Eu sei que você veio buscar refúgio debaixo das asas do meu Deus. A convicção dessa mulher era tremenda. Era tremenda. Ela simplesmente resolveu que iria seguir ao Deus de Noemi. Eu não sei quantos de nós aqui tomamos uma decisão no Brasil por convicção. Eu estou indo porque eu sei que Deus me quer lá naquela terra. Eu vim porque eu tenho filhos, eu pensei neles, eu quero o melhor para eles. Tudo isso é muito justo. Mas essa mulher fez uma opção. Verso 13. Ela revela gratidão e revela esperança. No capítulo 2. Ela sabia que Deus poderia fazer dela alguma coisa poderosa. Ela não ficou parada achando que aquela tristeza de Noemi fosse contaminá-la. Ela sabia que era uma favorecida de Deus. Ela revelava um coração tão compassivo, de tanto cuidado que Deus tinha com ela. Ela revelava tudo isso no texto. Ela revelava o cuidado de Deus para com os imigrantes. Ela sabia disso. Ela viu como Deus cuidou
do esposo dela, do cunhado dela, da sogra dela, ali na região de Moabe. E ela sabia que o mesmo Deus iria cuidar dela. Veja o verso 10 do capítulo 2, que diz assim: então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhes disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Queridos, Ruth é mulher de esperança. É a mulher que sabe que mesmo quando a crise existe, a solução virá. Ela e Boaz formaram um par perfeito dentro de todas as impossibilidades. Ela foi achada por uma família que fugia da fome. Raabe foi encontrada por um homem que venceu preconceitos e se casou com uma prostituta. Quem diria que dessa aliança iria ressurgir um homem com título de resgatador, com título de alguém que poria a linhagem que Deus determinara para Salomão chegar ao fim. Você é parecida com Ruth, mulher? Ou você é parecida com Noemi? Que quando vem a crise, enfia a cabeça no meio das pernas e começa a murmurar: eu saí de lá e agora eu estou passando fome. Não vê esperança nenhuma. As tragédias da vida alcançam qualquer um, qualquer casal. Não tem isenção. Eu sou servo de Deus. Ok, então vou te pôr na prova, meu filho. Vamos ver se você passa. Todos nós estamos sujeitos a momentos difíceis, como família. Como é que nós reagimos? Como é que você reage? Você pode reagir como Noemi, o que é completamente compreensível. Se não fosse, não estaria aqui registrado. Mas você pode reagir como Boaz e como Ruth. Será que a vida de Boaz foi fácil? Quando ele ia para a escola, lá tinha escola, viu gente? O judeu tinha escola. Será que ele não sofria bullying? O coleguinha olhava para ele e falava assim: você é filho de Salomão? Ele dizia: sou. Você também é filho de Raabe. E aí? E aqueles gracejos? É que a gente não para pensar como é que foi. Imagine a história de Ruth, andando atrás daqueles homens, e era comum o assédio sexual, as servas que iam, os pobres e as mulheres pobres que iam colhendo o que restava, porque senão a Bíblia não registraria o cuidado de Boaz com Ruth. Quantas e quantas mulheres foram violentadas na mesma situação de Ruth? Quantas não se venderam para matar a fome? Eu não falo nada estranho. Quantas moças vêm para esse país aqui com ideais tremendos, mas no segundo, terceiro mês estão dentro de um agogô.
Quantos rapazes que imigraram para essa terra e que perderam todos os seus princípios. Aqui é muito fácil. É fácil comprar carro, é fácil de ter dinheiro, é fácil de ir para os bares. Muito fácil. Viver uma vida cristã tem que ter um coração que Ruth tinha, uma convicção muito grande. Eu quero. Viver a vida cristã de Ruth e Boaz para o casal depende de convicção. Nós sairemos de todas as situações difíceis. Sairemos de todos os embaraços. Caráter, integridade, confiança e saber quem é Deus. Agora, qual o final da história da geração de Raabe? Passando por Boaz, coloca Ruth. Vai até Obed, gera Jessé, que gera o rei Davi, que gera Salomão e que vai gerando até chegar o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua história? Como é que você deseja que ela termine? O primeiro ciclo das mensagens está acabando aqui. Na semana que vem começaremos outras sobre família. Primeira pergunta: para onde eu estou levando a minha casa? Segunda pergunta: onde a minha família pode chegar? A terceira pergunta: como eu vou lidar com as situações traumáticas? E a quarta: quais as escolhas que eu faço para a minha família? Por convicção ou porque as coisas acontecem assim, soltas? O texto que os meninos falaram: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que os varões digam comigo aqui: quero ser como Boaz. Eu não ouvi. Quero ser como Boaz. Quero ser como Boaz. E as mulheres digam: quero ser como Ruth. Quero ser como Ruth. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, colocamos-nos diante do Senhor. E o Teu Espírito Santo, que nos fez falar estas palavras, nos conduz a bom termo, para que nós sejamos parecidos com Boaz e com Ruth, e que possamos perseverar, ainda que as tragédias possam aparecer à nossa frente. Nós saibamos que o Senhor é o nosso Deus, e que sempre seremos do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas.
Hein? Alguém tem algum testemunho para dar? Alguém? Tem algum testemunho? Quer dar ou não? Hoje não. Amém. Tem alguém? Quer dar um testemunho? Amém. Então eu vou apresentar os visitantes, Cadê meu amado? Esse é o Anderson. Não é Anderson não, viu, Anderson? Animou aí, Anderson. Fica em pé a esposa, Fabiana, e a filha Júlia. Vocês podem conversar em português, mas em francês também. Eles vieram, passaram uma temporada lá, mas agora chegaram no lugar certo. Amém? Pode se assentar. Daqui a pouco vamos saudá-los. Aí, Vitão. Pai do Senhor, igreja. Foi algo assim que aconteceu em nossas vidas, assim, essa vinda para aqui para os Estados Unidos. E quando, acho que 3 dias antes de virmos embora, estávamos lá na última reunião da igreja lá. Aí os nossos bispos estavam orando pela gente, pela nossa viagem e tudo. E aí a bispa chegou para nós e falou assim para a gente que nós seríamos resposta de oração. Amém. Ela declarou sobre a nossa vida que nós seríamos resposta de oração. E quando foi ontem, na casa do Júnior, cadê o Júnior? Olá, o grande lá. O Júnior chegou para a gente e ele chegou para a gente e falou que a gente era a resposta de oração. Amém. Então já está cumprido. Então glória a Deus, hein, irmão? Amém. E isso na hora assim, não caiu a ficha. Quando entramos no carro, depois saímos na casa do Júnior, e minha filha falou: pai, lembra que a bispa declarou sobre nossa vida que a gente ia ser uma resposta de oração? Amém. E aí o Júnior pegou e falou, quando estávamos lá na casa dele, já que nós proclamou éramos resposta de oração. Então eu glorifico muito a Deus pela vida do Júnior. O Senhor falou que Júnior era realmente um homem que eu ia gostar dele, realmente. Quando cheguei lá, ele não tem como gostar dele, de não gostar dele. Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu ainda vou conhecer ainda. Glorifico a Deus por sua vida, Júnior. E pela sua vida também, pastor. Amém. Pela sua vida que a senhora tem nos dado já, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe. Essa família é maravilhosa. Vou pedir o Júnior para pegar essa família, para levar lá para pertinho do café, porque todo mundo que chegar lá perto vai conhecê-los. Então pode vir aqui, Júnior, conduzir a família. Amém. Ele vai vir bem devagar. Amém. Queridos, os avisos já foram dados. Reunião de oração amanhã, não vou repetir mais. Vamos nos pôr em pé. Então, só um minuto, o Reinaldo vai falar. Menos de 30 segundos ele vai falar. Não, vem cá, menos de 30. Você vai ter a capacidade de... Gente, cronômetro aí, menos de 30. Eu vou dar o aviso dentro do que foi pregado, tá? O significado da palavra Ruth é amiga e companheira. E o significado de Boaz é nele está força. Agora não é força física não, tá? Aí se juntar o casamento,
e deu a amiga companheira Ruth, e Boaz, um cara forte, mas não forte no músculo, ele forte em decisões. E em quantos anos de casado nós temos, ou que a mulher não tem a sua crise de falta de ser companheira do marido, né? E o homem tem o seu ponto de fraqueza, né? Ele deixa de ser Boaz e a mulher deixa de ser Ruth, tá? Então, no Valentine's Day é algo diferente, que vocês não vai ter pregação, não vai ter palestra, vai ser algo muito divertido, mas a gente vai buscar em Deus que você saia e seja uma Ruth, uma companheira para o teu esposo, e quem está fraco, que seja um Boaz para a tua Ruth, para a tua esposa. Tá? Então vai ser dia 18, no sábado, 7 horas da noite. Tá? Nós vamos ter babysitter, podem trazer as crianças, vagas limitadas. Tá? Os valores nós já estaremos recebendo hoje, $50, gente. Tá? E vai ser imperdível. Quem estará presente, não sou eu, não sou o Gil, vai ser o Espírito Santo, né, velho? Complementando, qualquer vírgula, qualquer mas que você falar que não dá para vir, por favor, nos procure. E outra coisa, gente, a gente tinha fizado 3 regras, né? O evento é para a igreja, tá? Para aquelas pessoas que vocês estão evangelizando, e por favor, não convide pessoas de outra igreja, tá? A não ser que o irmão se jogue na sua frente e fala, pelo amor de Deus, eu quero ir. Aí não tem como a gente impedir da pessoa adentrar a casa de Deus. Não devemos, né? Mas esses são aí os princípios, ok? Ok. É só para pessoas de outra igreja, só para não estar tirando dos trabalhos regulares deles. Tá bom? Por isso. Então, apaga a luz aí 20 segundos. Ei, Vitão, te pego depois. É isso aí, galera. Nós acabamos de ter nosso primeiro encontro de jovens aqui. Não corta minha cabeça! A gente queria convidar você que não veio hoje para se encontrar conosco na próxima sexta-feira. Tá bom? Tamo te Em nome de Jesus, vem participar com a gente aqui, é muito bom. Vocês gostaram, galera? Meu Deus. Muito bom, muito bom. Eita. Vamos receber a bênção. Eu vou pedir o Junão para depois já conduzir-nos direto para lá, porque todos nós vamos conhecê-los no café. Alguém mais nos visita pela primeira vez? Não? Que pena. Todos os nossos queridos são bem-vindos em nome de Jesus. E de paz, amada igreja, que o amor imenso do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. A igreja diz: amém.